Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, sábado, a Rússia lançou uma série de mísseis e drones que danificaram instalações energéticas e infraestrutura crítica em toda a Ucrânia, ferindo pelo menos 4 pessoas. Esse ataque, como é comum, gerou um novo apelo do presidente Volodymyr Zelensky por mais assistência em defesa aérea. Segundo os relatos da Operadora Nacional da Rede Elétrica, Ukrenergo, esta já é a 6ª grande ofensiva russa contra o setor energético ucraniano desde março. Bom, segundo informações da Força Aérea Ucraniana, eles conseguiram derrubar 35 dos 53 mísseis russos e 46 dos 47 drones de ataque usados nos bombardeios. Mesmo assim, a pressão sobre o sistema energético ucraniano, já debilitado, continua aumentando. Veja o que Zelensky disse em sua mensagem no aplicativo Telegram. O objetivo principal da Rússia é normalizar o terror, usar a falta de defesa aérea suficiente e a determinação dos parceiros da Ucrânia. Ele pediu novamente para que houvesse uma aceleração na entrega de sistemas de defesa aéreo Patriot e outros sistemas modernos, além de expandir as entregas de caças F-16, que, como já dissemos em vídeos anteriores, eles já afirmaram que está próximo de chegar, mas por enquanto não passam de promessas. Bom, gente, como vocês sabem, até agora a Ucrânia tem enfrentado atrasos na ajuda militar dos Estados Unidos em meio à intensificação dos ataques à sua infraestrutura e à expansão da linha de frente por Moscou. No entanto, já há relatos de que a escassez de munições no front já começa a ser aliviada pelas entregas do Ocidente. De acordo com o relato do Ministério de Energia ucraniano, os ataques russos de hoje concentraram-se em instalações energéticas na região de Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, no leste e sudeste, mas também nas regiões centrais de Kirovohrad e na região de Ivano-Frankivsk, no oeste. Então, vocês podem perceber que os ataques foram espalhados por quase todas as regiões, inclusive com mísseis lançados do Mar Negro. Os alertas aéreos duraram mais de 3 horas, com muitas pessoas correndo para abrigos no meio da noite. O governador da região de Lviv, Maxim Kozytevsk, disse que 4 pessoas ficaram feridas e 3 instalações de infraestrutura crítica foram atingidas na região na fronteira da Ucrânia com a Polônia. A ADTEC, que é a maior empresa privada de geração de energia da Ucrânia, informou que suas 2 usinas termoelétricas foram atingidas e que o equipamento foi seriamente danificado. O Ministério da Defesa russo afirmou que está atacando o complexo militar industrial e as instalações energéticas da Ucrânia em retaliação aos ataques ucranianos em instalações energéticas russas. Bom, gente, como sabemos, esse ano a Ucrânia intensificou os ataques com drones a instalações petrolíferas russas, tentando encontrar um ponto de pressão contra o Kremlin que ajude a diminuir o avanço russo, que, embora lento, tem sido constante na região oriental de Donbás, e isso sem falar na abertura de uma nova frente na região de Kharkiv, no nordeste. A Rússia já havia bombardeado o sistema energético ucraniano no primeiro inverno da guerra e renovou esses ataques à rede em março, quando a Ucrânia estava com estoques baixos de mísseis de defesa aérea ocidentais. Autoridades ucranianas afirmaram que a ajuda ocidental começou a chegar, mas os bombardeios russos dos últimos 2 meses derrubaram a maior parte da geração termoelétrica e hidrelétrica, causando apagões e empurrando as importações de eletricidade a níveis recordes. E para financiar esses reparos massivos, alguém tem que arcar com os custos. Afinal, não existe almoço grátis. O governo dobrou as tarifas de eletricidade, um verdadeiro bombardeio no bolso da população que já tem que conviver no dia a dia com outros tipos de bombardeios. Bom, gente, mas se as remessas de munições dos aliados começam a chegar, como lidar com a falta de pessoal no front? Para preencher as fileiras cada vez menores de sua infantaria, o governo de Zelensky está recorrendo cada vez mais aos prisioneiros. Até agora, mais de 4.000 detentos se inscreveram para participar do conflito. Segundo o acordo oferecido pelo governo, esses prisioneiros terão suas penas remidas, independentemente da duração, se concordarem em servir no exército sem licença até o fim da guerra. Após esse período, eles receberão liberdade condicional. Um dos prisioneiros que se inscreveu, Mykola Rybalka, contou à imprensa que sua mãe ficou histérica ao saber da notícia. Veja o que ele disse. Estou aqui há 5 anos. Falta 1 ano e vou para a guerra. 5 anos atrás dessas paredes deixam suas marcas. Você vê muita coisa e entende muita coisa. Você não tem mais medo de nada. Rybalka, que está preso por roubo, é um dos 129 prisioneiros de uma colônia com 700 detentos que solicitaram ingressar nas Forças Armadas. Com uma população de cerca de 38 milhões de habitantes, comparado aos 144 milhões da Rússia, a Ucrânia tem enfrentado dificuldades para recrutar soldados suficientes, especialmente para as posições de linha de frente, onde enfrentam os ataques inimigos e sofrem grandes perdas. As tropas estão em menor número e exaustas.
Como nós já cansamos de comentar aqui, uma nova lei foi recentemente assinada com o objetivo de mobilizar várias centenas de milhares de soldados, mas levará meses para que um número significativo de novas tropas esteja pronto. O ministro da Justiça, Denis Maliuska, explicou que há uma competição entre os comandantes militares para contratar prisioneiros devido à falta de mão de obra. Os recrutadores das brigadas de assalto 3ª e 5ª da Ucrânia, presentes no evento da imprensa, avaliaram a motivação dos prisioneiros como geralmente alta. Vladislav, representante da 5ª Brigada, informou que sua brigada recrutou cerca de 90 pessoas da prisão e está recrutando em outras. Ele mencionou que os recrutas serão colocados em unidades separadas, compostas apenas por prisioneiros, e que os comandantes os monitorarão de perto. Ele disse que não se preocupa com a evasão desse pessoal no campo de batalha, pois, segundo ele, há pouca margem para deserção, considerando o poder de fogo que a Rússia poderia direcionar contra uma retirada desordenada. Olé Petrenko, representante da 3ª Brigada, afirmou que sua brigada não tratará os condenados de maneira diferente dos outros homens mobilizados. Não vemos nenhuma diferença entre homens mobilizados normais e prisioneiros. Logo no início da guerra, o grupo mercenário privado russo Wagner recrutou dezenas de milhares de prisioneiros russos para lutar na Ucrânia, oferecendo perdão completo se sobrevivessem 6 meses na frente de batalha. E como comentamos aqui no canal em um de nossos vídeos anteriores, a Rússia também tem lançado mão desse tipo de recrutamento. Maliuska espera que entre 10 mil a 20 mil detentos se inscrevam no total. Ele disse que espera que a maioria dos candidatos esteja servindo em cerca de 2 meses. Segundo a Reuters, que foi convidada a um tribunal local para assistir a esse tipo de recrutamento, o processo é extremamente rápido. Eles dizem que assistiram um juiz aprovando a inscrição de um homem que cumpriu pena de roubo à mão armada, o famoso artigo 157 do Código Penal brasileiro. Ele apareceu via videoconferência na prisão e o processo levou cerca de 10 minutos. O juiz Dmitry Tkachenko disse que a prisão assegurava enviar apenas candidatos que atendiam aos critérios da lei e que ele e os outros 2 juízes estavam ouvindo entre 10 e 20 desses casos por dia na última semana. De cerca de 100 casos, 2 foram rejeitados, ambos porque os candidatos mudaram de ideia. Segundo a nova lei, 782 prisioneiros já foram libertados da prisão e entregues às Forças Armadas. Na opinião de Maliuska, eles estarão sob os holofotes da mídia e se houver um único desertor ou um único crime, isso será o tipo de coisa que traria uma má publicidade para o governo. Vitali Yatsenko, de 23 anos, que está cumprindo metade de uma sentença de 7 anos por tráfico de drogas, disse que esperava se inscrever no início da invasão russa, mas não foi permitido naquele momento. Agora ele apresentou sua inscrição para se juntar ao exército. Veja o que disse o traficante. Primeiro de tudo, quero ajudar meu país. E quero que a sociedade entenda que as pessoas têm a capacidade de se reabilitar. E aí, gente, o que vocês acham disso? Se fosse o caso, vocês apoiariam algo parecido aqui no Brasil? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre um importante encontro de segurança que está acontecendo na Ásia. E adivinhe quem chegou por lá para buscar apoio. Isso mesmo, você acertou, Zelensky. Zelensky explicou nas redes sociais que veio a Singapura para buscar apoio da região Ásia-Pacífico para uma cúpula de paz que está planejada para os dias 15 e 16 de junho na Suíça. Ele tem vários encontros marcados, incluindo com o presidente de Singapura, Tharman Shanmugaratnam, o primeiro-ministro Lourenço Wong, o presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, Lloyd Austin e alguns investidores singapurenses. Já Austin se encontrou com seu homólogo chinês, Dong Jun, durante a conferência na sexta-feira, numa tentativa de aliviar as tensões sobre questões como Taiwan e as atividades militares da China no Mar do Sul da China. Essa onipresença do tema Ucrânia tem preocupado um pouco a chancelaria dos Estados Unidos. Há uma preocupação crescente de que o foco dos Estados Unidos em ajudar a Ucrânia contra a invasão russa e apoiar a guerra de Israel em Gaza esteja desviando a atenção do Indo-Pacífico e dos problemas centrais em ordem de prioridade da política externa dos Estados Unidos. Veja o que disse Lloyd Austin sobre isso. Apesar desses conflitos históricos na Europa e no Oriente Médio, o Indo-Pacífico continuou sendo nossa prioridade. Os Estados Unidos só podem estar seguros se a Ásia estiver segura. É por isso que os Estados Unidos têm mantido sua presença nessa região há tanto tempo. Austin destacou a importância das alianças na região e enfatizou a resolução pacífica de disputas através do diálogo, não da coerção ou do conflito, e certamente não por meio de punições. O tenente-general chinês Jing Jianfeng respondeu que as estratégias do Indo-Pacífico dos Estados Unidos é criar divisão, provocar confrontos e minar a estabilidade.
Veja só o que o representante chinês disse sobre a estratégia dos Estados Unidos para a região. Ela só serve para interesses geopolíticos egoístas dos Estados Unidos e vai contra a tendência da história e os desejos dos países da região por paz, desenvolvimento e cooperação. Alguns oficiais dos Estados Unidos dizem que Pequim tem se tornado mais ousado nos últimos anos, recentemente lançando o que descreveu como exercícios de punição em torno de Taiwan, enviando aviões de guerra fortemente armados e realizando ataques simulados após a posse de Lai Ching-te como presidente de Taiwan. Bom, agora mudando um pouco de foco, o presidente eleito da Indonésia, Prabowo Subianto, disse no encontro que seu país está disposto a enviar tropas de paz para Gaza para manter um cessar-fogo se necessário. Ele falou que a proposta de 3 fases para um cessar-fogo em Gaza feita pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é um passo na direção certa. Prabowo atualmente é o ministro de Defesa e assumirá a presidência em outubro. Veja só o que ele falou. Se necessário e se solicitado pelas Nações Unidas, estamos prontos para contribuir com forças significativas de manutenção de paz para manter e monitorar esse possível cessar-fogo, além de fornecer proteção e segurança a todas as partes. Em outra sessão, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Shin Yong-sik, evitou dizer se seu país mudaria suas leis que proíbem a exportação de armas para nações em conflito, para fornecer ajuda mais direta à Ucrânia. No último ano, a Coreia do Sul transferiu munição de artilharia para os Estados Unidos e assinou acordos de armas historicamente grandes com a Polônia. Como sabemos, esses 2 países fornecem assistência de segurança à Ucrânia. Percebe o que está acontecendo? Estão usando um jeitinho para burlar a lei interna do país e fornecer armas para a Ucrânia. Para quem lembra, uma espécie de esquema Irã-Contras da década de 1980. Não podemos esquecer que cerca de 8 bilhões de dólares do financiamento dos Estados Unidos estão reservados para contrapor a China no Indo-Pacífico, como parte do projeto de lei de financiamento suplementar aprovado pelo Congresso americano. O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., denunciou na sexta-feira o que chamou de ações ilegais coercitivas e agressivas no Mar do Sul da China, que, como sabemos, é uma área disputada e que os chineses têm enchido de navios da guarda costeira nos últimos meses. As Filipinas, um arquipélago com fortes laços históricos com os Estados Unidos e a proximidade geográfica com a China, está no centro de uma luta de poder crescente entre Washington e Pequim. Austin afirmou que o assédio enfrentado pelas Filipinas é perigoso e reiterou que o Tratado de Defesa Mútua dos Estados Unidos com Manila é sólido como uma rocha. Ele enfatizou que o objetivo é evitar que as tensões entre Pequim e Manila saiam do controle. Enquanto Austin dizia que os Estados Unidos continuariam a desempenhar um papel vital no Indo-Pacífico junto com seus amigos da região, Jing, o general chinês, respondeu que essas alianças contribuem para a instabilidade na região. Veja só o que Jing diz. É natural que vizinhos às vezes briguem, mas precisamos resolver as desavenças através do diálogo e da consulta, em vez de convidar lobos para nossa casa e brincar com o fogo. E aí, gente, o que vocês acham? Quem estaria com a razão nessa troca de farpas? Bom, agora atravessando o Mediterrâneo, vamos falar sobre a tentativa do parlamento israelense de classificar a UNRWA, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, como uma organização T. A ministra das Relações Exteriores da Bélgica, Hadj Al-Habib, disse que seu país condena as tentativas do parlamento israelense de classificar a UNRWA como uma organização T. e de remover a imunidade de seus funcionários. Como vocês devem lembrar, em finais de maio, um projeto de lei que tinha como objetivo classificar a agência da ONU como uma organização T. passou por uma leitura preliminar no Parlamento de Israel, antes de 3 leituras adicionais. Para quem não sabe, a UNRWA é responsável por fornecer educação, saúde e ajuda a milhões de palestinos em Gaza, na Cisjordânia, na Jordânia, no Líbano e na Síria. No entanto, alegações feitas por Israel sobre o envolvimento de funcionários da UNRWA no ataque do Hamas de 7 de outubro acabou levando grandes doadores a cortar seu financiamento para a agência em janeiro, o que acabou agravando ainda mais a situação caótica na faixa de Gaza. Uma revisão independente, conduzida pela ex-ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, concluiu que Israel não forneceu evidências para sustentar as alegações de que centenas de funcionários da Agência das Nações Unidas para Palestinos eram membros de organizações terror ... É uma situação, gente, extremamente sensível e que precisa ser tratada com total independência, uma vez que o papel humanitário da instituição tem importância vital para a vida de milhões de palestinos. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nesse tema,
vamos falar sobre a proposta de cessar-fogo em Gaza apresentada pelos Estados Unidos e sobre a pressão internacional sobre Israel para que seja aceita. Mas para quem pensa que está todo mundo contra Israel, a questão não é contra um Estado, mas contra a posição de uma parte dos representantes da população permanente de Israel. Por exemplo, o líder da oposição em Israel, Yair Lapid, está pressionando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a aceitar o pedido de Joe Biden por uma trégua em Gaza. Lapid escreveu em uma postagem no X o seguinte: o governo israelense não pode ignorar o importante discurso do presidente Biden. Há um acordo na mesa e ele precisa ser feito. Ele lembrou Netanyahu que ele tem uma rede de segurança para o acordo de reféns caso Ben-Gvir e Smotrich saiam do governo. O acordo propõe um cessar-fogo permanente e a retirada israelense de Gaza em troca da libertação de todos os reféns e a reconstrução a longo prazo da devastada faixa costeira. Embora os termos do novo acordo tenham sido delineados por Biden, ele repetidamente o descreveu como uma proposta israelense. No entanto, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que estava ciente da considerável resistência a essa proposta por uma ala da direita israelense, incluindo os membros da extrema-direita da coalizão governante. O presidente francês Emmanuel Macron também manifestou apoio à proposta de cessar-fogo em Gaza apresentada por Biden. Veja o que Macron escreveu em uma postagem no X. Apoiamos a proposta dos Estados Unidos para uma paz duradoura, assim como estamos trabalhando com nossos parceiros na região pela paz e segurança para todos. Bem, gente, vamos dar uma olhadinha nos detalhes das fases dessa proposta? A primeira fase envolve um cessar-fogo de 6 semanas, durante o qual as forças israelenses se retirariam de todas as áreas povoadas de Gaza. Alguns reféns, incluindo idosos e mulheres, seriam libertados em troca de centenas de prisioneiros palestinos. Os civis palestinos poderiam voltar para suas casas em Gaza e 600 caminhões por dia trariam ajuda humanitária para o enclave devastado. Já na segunda fase, Hamas e Israel negociariam um cessar-fogo permanente que duraria enquanto Hamas cumprisse seus compromissos. Se as negociações demorarem mais de 6 semanas, o cessar-fogo temporário seria estendido enquanto continuassem. Agora vamos para a terceira fase. Essa fase inclui um grande plano de reconstrução para Gaza e o retorno dos restos finais dos reféns para suas famílias. Gente, como otimista que eu sou, eu fico alimentando a esperança de que a pressão política interna, aliada à pressão internacional, sejam capazes de fazer com que um processo de paz realmente se inicie, dando o primeiro passo para a convivência pacífica e respeitosa entre dois estados independentes e autônomos. Viajei? Parece utopia? Talvez, mas a utopia, gente, embora desafie o impossível, acaba nos ajudando a redefinir os limites do possível. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.